Vamos lá. Nem toda a religião ela tem características de seita, mas toda seita ela tem características de religião. Eu vou esmiuçar isso para você. Por que eu disse primeiro que nem toda religião tem características de seita? A seita, cara, ela te exige e cobra de você o tempo todo restrições que te impedem de ter uma vida saudável, uma vida social minimamente saudável, como ter um emprego, ou ter tipos de emprego, tem empregos que você não pode ter de jeito nenhum, e às vezes são empregos que não interferem em nada na sua vida como ser humano, pelo contrário, além de te agregar conhecimento e experiência profissional, também te traz conexões. Então toda seita, ela sempre vai demonizar tudo que traz religião, que traz liberdade para você, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, senso crítico, né? Ela vai tentar sempre te minar, te afastar da sociedade, te botar sempre numa condição que a única verdade que tá é ali, naquele grupo, naquela comunidade, ou a única religião mais correta é a comunidade, né, que tá ali, do que eles seguem, do que eles veem e da forma como eles enxergam. Então, isso são seitas. Toda religião tem essa característica? Não. Tem religião que é você apenas ser um praticante, principalmente das ordenanças mais altruístas, né? Mais, tipo assim, coisas que engrandecem. Então, nem toda religião ela tem características de seita, né? Às vezes as seitas demonizam muita religião que tem te dá uma certa flexibilizada ou liberdade, né? Tipo, você não tem obrigação moral de estar ali todo dia, ou então uma vez na semana você tem que estar ali. Não. Então, assim, normalmente seitas elas acabam vendo isso como uma coisa um pouco perigosa. Então, quando você me perguntou, né, por que que eu vi algumas denominações já do cristianismo como seita. É simples. Pelas percepções deles, de seus fundadores, pela doutrina que seus fundadores implementam e que hoje estão sendo maquiadas, mas elas continuam ali, pelo comportamento das pessoas, quando você não faz parte, ou você sai por algum motivo, ou você vai lá e não concorda, né? E sempre uma seita disfarçada de religião, ou uma religião com características de seita, ela sempre vai deixar de maneira implícita que a fé dela, o que a crença, o que, vou falar de maneira prática, tipo, a mitologia dela, né, é superior a todas as outras. Aí você provavelmente, aí, se você está ouvindo esse áudio, você vai começar a pensar em muitas religiões que têm esse pensamento, e muitas vertentes do cristianismo que tem, de certa forma, este pensamento, que eles estão certos e todo mundo está errado, ou que eles são os únicos, ou então, tipo assim, que só o Deus judaico-cristão é o verdadeiro, ou então que só Alá é o superior, ou qualquer outra coisa. E aí, vamos lá. Por que que eu me posicionei e disse que algumas denominações do cristianismo são seitas, né? Algumas não, praticamente todas as denominações ou vertentes, elas têm características de seita, tá? Basta você ver como é alguma das vertentes de crença. E por que que no cristianismo tem tanta interpretação de bíblica, e aí acaba sendo muito problema das interpretações da Bíblia e das suas traduções, e como cada escritor e redator dos livros, cartas, foi implementando, né? E acabou, acho que ficou com muito furo, né? Principalmente depois do que Nicéia fez, né? Juntou ali, criou um cânon, só que não se atentou muito, parece que alguém ali não se atentou muito, ou teve uma visão que eu digo que é assim, ah, é, quando eles começarem a questionar isso, a gente não vai estar nem mais aqui, então, cara, dane-se, entendeu? O negócio é enraizar isso na sociedade. É prova disso que você for observar, vou voltar no assunto, a pessoa, hoje as pessoas, né, aqui a nível Brasil, todos são cristãos, tá? Todos são cristãos, em algum nível todos são, tá?
E aí eu falo que as próprias religiões africanas, ela tem muitas características do cristianismo aqui no Brasil. As religiões africanas que entraram aqui no Brasil, elas têm muitas características do cristianismo. Isso aí pode ser resultado muito da época da escravidão, como pode ter sido resultado muito da época como a sociedade brasileira foi evoluindo, e aí foi catando características. Assim como muitas denominações cristãs do Brasil têm características de religiões africanas. Só muda a forma como ela se aplica, mas a ideia, a essência é de religião de matriz africana ou religião que tem uma base oriunda de vertentes africanas. Então vamos lá. Por que eu disse que a Adventista do Sétimo Dia acaba sendo uma seita? A Adventista, ela está se flexibilizando agora, acho que começou a pensar, a trabalhar essa ideia de se flexibilizar muito por causa do Rodrigo Silva, tá? Então, de certa forma, se daqui a 10 ou 15 anos a Adventista ser mais, aspas, saudável, isso tem, graças a Deus, pela vida do Rodrigo Silva. Não tô falando que ele é um homem de Deus, usado por Deus, até porque ele também mente bastante, tá? Na arqueologia, porque ele é refém do público dele, né? E ele ganha dinheiro com isso. Então, a gente já sabe como é que isso aí funciona. Então, assim, a Adventista ela acaba tendo um pouco dessa característica de seita, né? Ela trabalha essa coisa que sábado não se trabalha. Então, ela é cristã, mas ela tem características do judaísmo. Então, sábado não é dia de trabalhar. Então, eles têm uma celebração que eles começam a entender que um domingo começa no sábado, quando o sol se põe, que é uma característica judaica, né? Meramente, exclusivamente judaica, tá? E não é nem uma característica assim da fé judaica, mais dos costumes judaicos. Então, ela tem disso, então normalmente por isso que ela se diz Adventista do Sétimo Dia, né? Primeiro que diz que partindo do princípio, né, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, então isso foi uma característica que foi adotada ali, foi implementada também ali por Moisés ali, né, depois que começa a criar a lei, né, quando começa a criar uma constituição por uma nação. Então a Adventista ela tem essa característica. Uma outra forma, que aí é uma coisa que aí eu digo que hoje é discutível, ela não acredita numa trindade, tá? Isso aí eles não deixam isso explícito, mas quem já frequentou ou tem o hábito de estar ali conversando bastante, sabe que eles não acreditam na doutrina da trindade. Alguns atribuem isso, que aí é um ponto de vista que eu até concordo, que isso aí foi uma cópia de outras religiões que os concílios lá, que os pais fundadores da igreja copiaram para meio que equiparar e até mesmo colocar, né, a concepção do cristianismo como superior, né? E aí vem essa ideia que é apresentada mais de maneira escancarada ali no Evangelho de João, essa doutrina de trindade. Então, a Adventista não crê na trindade. A Igreja Adventista ela tem essas características ainda, tanto que são muito sociais e étnicas, tá? Isso advém muito da própria Ellen White e seus pensamentos, que isso aí perdura até hoje. Isso é interno na Adventista, só você frequentando para você ver, né? Então essa questão de branco, ser superior a negro, coisas bem delicadas, cara, entendeu? Coisas bem delicadas, né? E tanto que você for observar, não tem pastores adventistas negros assim de destaque, né? E se tem, são poucos e eles não fazem parte da alta cúpula, né? Fora que ela também tem muito aquele pensamento, quem sai da Adventista, normalmente quem abandona a Adventista não faz, é meio que tratado como um estranho depois quando sai. Uma outra igreja que tem muitas características é a Maranata. Ela tem muito dessa característica, tá? A Maranata tem umas linhas de pensamento bem delicadas, tá? Também, mas é muito delicado. Outra que tem características puras, que é o que eu classifico como seita, é a própria CCB. Internamente eles se colocam como a única igreja verdadeira, né, do Senhor, né? Então eles se colocam como superiores, né? Então a CCB ela parte desse princípio, né? Muito também daquela questão do véu que elas usam ali. Aquilo ali, eles falam que é por causa do que Paulo foi quando esteve em Atenas, mas na verdade
ali na carta de Paulo, quando ele fala que tá em Atenas e ele vê que as mulheres usavam um lenço na cabeça, eram as prostitutas, cara. Porque era meio que uma forma, porque primeiro, as prostitutas não tinham os seus cabelos raspados ou eram curtos. E segundo, que era uma forma de identificar, mesmo que elas frequentassem ou fossem devotas ali a Afrodite, na época ali, quando Paulo visita ali aquela região da Grécia, era uma forma de identificar, né? Então eles falam que isso é uma coisa assim que Paulo instituiu, mas não, na verdade isso é uma situação complexa. Mas também tem características de seita, tá? Normalmente a pessoa que vai para a CCB ou sai da CCB, se você for ver, ele vive muito, meio que é um bom alienado, né? Outra também que vem de uma linha um pouco mais pentecostal ou menos pentecostal, que tem, vamos dizer assim, feito uma revisão da sua constituição interna, é a Deus é Amor. A Deus é Amor também, ela tinha características muito de seita, muito forte, né? Que vocês tinham que seguir, o líder lá, né? O tal da família Miranda lá, eu esqueci o nome dele, era quase como se fosse um emissário do próprio Deus, né? Do outro lado. A Universal, então, nem se fala. A Universal, só você vê as coisas que a gente tem vazado, que vem vazando aí sobre a Universal, fora os crimes. Então, vasectomia, o tal do tipo assim, o tal do God Liud, né? Claramente, né? A questão da segregação na seleção de esposas de mulheres para pastores, né? Preferencialmente brancas. Muitas mulheres já externaram isso naqueles cultos e trabalhos de preparação para esposas, para serem obreiras ou esposas de líderes, né? Sempre brancas, com traços europeus, magras e joviais, né? Sempre foi esses critérios de escolha para as meninas que se destacavam, que eram para ser escolhidas pelos melhores alunos, né, dos pastores, fora as coisas internas ali. Além da mistura com o judaísmo, sincretismo, muito sincretismo, traz muitos conceitos de religiões africanas, demonizando as mesmas, né? Tem muito sincretismo, tanto de religião africana, tanto do judaísmo quanto do próprio cristianismo, o espiritismo, né? E até algumas características que você vê em alguns cultos e trabalhos até mesmo de cultura cigana, né? Mas para quem trabalha nessa área de astrologia, né? Tarô, tem muito disso. Então a Igreja Universal acaba sendo a rainha disso aí, né? Ela tem muitas características de seita e muito sincretismo. Tem outras, mas por fim eu vou falar de uma que eu acabei cresci, que eu fiz parte, que é muito a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus também tem muitas características de seita. Uma delas é o que acaba pegando muitas das outras pentecostais, né? Você sai da Assembleia de Deus, normalmente as pessoas te tratam mal. Se você cai em pecado, se você não é um filho de alguém influente, ou não é alguém ali com influência financeira ou destaque financeiro, você é meio que chutado para fora, né? É uma das igrejas, se não a igreja que junto da Igreja Universal, a Adventista, não vou nem, aí eu não classifico, por incrível que pareça, eu não jogo Adventista, mas a Universal, a CCB e a Deus é Amor é uma que existe uma devoção e uma devoção inquestionável, né, ao líder. Né, prova disso que você vê que tem todo aquele debate social que eu já te falei uma vez, há um tempão atrás, até posso refazer esse vídeo aí para você reupar, que aí eu posso trazer até novas observações minhas, que é a questão de um líder ser sempre masculino. Tem abraçado um pouco dessa doutrina da questão de pastorado feminino, né? Tem abraçado, que também acaba, que aí já é um pouco diferente, que aí a gente tem que dar um pouco o braço a torcer, assim, né? Outras vertentes do cristianismo não concordam com o pastorado feminino, então não abraçam a ideia. Né? Já a Assembleia de Deus já abraçou essa ideia e isso tem muito também da agenda feminista que continua avançando, tá? Essa nova onda aí que a gente vê aí das mulheres quase que recuando, isso aí foi quase que uma profecia lá do Raccoon lá, que um dia elas recuariam tanto e dariam a entender que nunca aconteceu essa bagunça que se virou hoje os relacionamentos e a interação entre homens e mulheres aqui a nível Brasil. São isso, né? E assim, meio reformado é aquilo, cara. Meio reformado, cara, pra quem vai estudar a fundo, sabe que do meio reformado surgiu a Ku Klux Klan, né?
especialmente que é formado numa igreja presbiteriana nos Estados Unidos. O meio reformado defende com unhas e dentes aquele conceito de predestinação, baseando-se no que está na Bíblia, mas para a gente que lê a Bíblia partindo do princípio, a gente entende que até mesmo no Novo Testamento é algo voltado única e exclusivamente para os judeus, e os gentios eram os judeus que não conheceram assim a Cristo, né? Ou judeus que cresceram e nasceram no meio já no governo romano. Então esse conceito gentil para estrangeiros fora da linhagem sanguínea, isso aí é uma adulteração, é uma interpretação errônea e tendenciosa para poder apresentar aquele conceito que a palavra de Deus é para todo mundo, né? Só que se a gente pegar a risca, não é. Jesus Cristo veio para o povo dele. Como qualquer outro grande salvador nas religiões ao redor do mundo, eles sempre vieram, sempre único, exclusivamente para o povo deles. Só que sempre no final, isso é até uma parada que gera até um outro vídeo. Sempre no final, esses messias ou salvadores, eles sempre geravam uma concepção universalista, né? Meio que abrindo o caminho da sabedoria ou da salvação para o povo deles, para todo mundo. Então, que é até uma coisa que é discutível, né? Que a gente vê que muitos caras, muitos desses personagens místicos ali, santificados, eles vêm sempre primeiramente para o povo deles, para introduzir a leitura para o povo deles. Com o tempo eles começam a abrir para pessoas que também são do povo deles, mas são mestiços, e por fim eles sempre abrem para todo mundo. Isso aí é Buda, Jesus, Horus, os próprios deuses gregos, a cultura nórdica, sempre todos os salvadores ou messias ou concepções de apocalipse, sempre no final a salvação acabava sendo para todo mundo. Então é uma coisa discutível. No meio reformado, tu acaba tendo essa questão da predestinação, que eles entendem que todo mundo já nasceu predestinado ao céu e ao inferno, que isso aí é uma característica bem forte de seita, né? Tipo, quem tá lá tá predestinado. Tipo, se você saiu daí da Igreja Assembleia de Deus e de repente abraçou ou se viu mais com ideias reformadas e passou a frequentar uma ideia reformada, na concepção deles, aquilo ali, Deus já tinha predestinado aquilo ali, que um dia você estaria ali. Logo isso te torna um eleito a ser salvo. Eles têm ideias muito de supremacia racial, tá? Implementadas, tá? No meio reformado. Seja presbiteriano, batista, metodista, tá? Anglicano, tem ideias muito de supremacista. Até mesmo porque a verdade seja dita, né, cara? Tipo, muitos dos senhores de escravos nos Estados Unidos, eles eram líderes ou pastores, ou então tinham algum vínculo com igrejas reformadas. Então, é algo que eles vêm trazendo ao longo do tempo. Se acham superiores às demais religiões, principalmente cristãs, né? Por se acharem extremamente intelectualizados, são extremamente fortes em conceitos éticos, mas ultimamente a gente tem visto aqui no Brasil quantos escândalos têm acontecido nesse meio, né? Aí tal daquele Paulo Júnior, que caiu aí, que é coisas terríveis que aquele cara falou. Tantos outros pastores aí no meio reformado aí têm sido expostos. Então é um meio que também tem muitas características de seita, cara. Muitas características de seita. Né? Tipo, diz que se uma vez salvo para sempre. Eles meio que defendem isso, uma vez salvo para sempre, logo se você é predestinado a estar ali, logo você está salvo para sempre, porque você foi para ali. Então eu digo que, como eu volto a dizer, se a gente fazer um estudo de religiões ao longo do mundo, da história, nem todas têm características de seita, mas toda seita ela tem características religiosas. Então, toda vez que você vê religiões que cobram que a sua salvação é condicionada muito a estar ali, a ser submissa ao líder, a obedecer tudo que aquele líder religioso fala, manda e diz, ou dizer que se você não frequenta com tanta assiduidez, você está correndo risco de perder sua salvação, ou associar seu vínculo e experiências espirituais a estar sempre frequentando, né? A você obedecer e seguir todas as diretrizes sem questionar, você não pode questionar. Se você não faz mais parte, ou se você sai, você já vai sair sob maldição. Tudo isso característica de uma seita. E isso, por incrível que pareça, que a gente mais vê só nas religiões, só nas vertentes cristãs aqui no Brasil. Então é um negócio que rende muito assunto aí, mas estou deixando esse áudio aí para você avaliar aí e ver se é viável jogar como conteúdo.